Olá, professores, tudo bem? Eu sou João, sou PEC de História, trabalho na diretoria de ensino. Acredito que a maioria dos professores da rede já me conhecem. Os que não me conhecem e a todos que sejam muito bem-vindos nessa conversa de hoje. Vocês já devem ter tido um contato com a grade de ATPCs da Secretaria de Educação e devem ter notado que nessa grade não tinha mais um espaço para as ATPCs da diretoria de ensino. Mas nós achamos por bem, pelo menos uma vez por bimestre, estarmos vindo aqui conversar com vocês sobre um tema pertinente da área. O tema que nós escolhemos para essa nossa primeira conversa do ano é a leitura, com foco na leitura de mundo. Como vocês podem ver pelo título, nosso título é Aprendendo a Ler o Mundo. Certo? Então, todo bimestre nós estaremos juntos, eu, João, e comigo também está aqui o professor Ronaldo. Olá pessoal, eu sou o professor Ronaldo, PEC de Filosofia. Espero que todos estejam bem. No nosso trabalho de hoje, em relação a esse tema da leitura, para entender todo o trabalho, nós vamos falar um pouco aqui, analisar duas frases, uma do Paulo Freire, a outra do Mário Quintana. Vamos ver o que diz o Currículo Paulista, o que diz a BNCC, tipos de leitura, tipos de leitores, o leitor de hoje, a leitura no material do Currículo Paulista, as habilidades e competências de leitura, alguns exemplos de leitura, imagens, vídeos, né, do material do Currículo Paulista e também algumas sugestões. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Temos aqui duas frases, uma do Paulo Freire e a outra do Mário Quintana. Vamos ver o que diz o Paulo Freire então aqui na sua frase. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que a gente pode trazer aqui de contribuição? O que o Paulo Freire pode aqui nos ajudar? Que ele está dizendo que antes mesmo de a gente ler a palavra, a gente traz em si a leitura de mundo. Nós temos todos os sentidos para ler o mundo também, a partir da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato. Essas são condições que fazem com que também a gente interprete o mundo, leia o mundo de alguma forma. Né? O Mário Quintana. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Livros só mudam as pessoas. Então aqui o Mário Quintana já dá uma ênfase na importância do livro, né? Que a partir do livro é que é possível mudar as pessoas. E isso também é de grande importância aqui no nosso tema de hoje. Então, vamos ver aqui o que diz o Currículo Paulista e também o que diz a BNCC. No Currículo Paulista, entende-se a competência leitora como a capacidade de extrair sentidos que envolvam as linguagens verbal, não verbal e multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diversas esferas da atividade humana. A BNCC amplia os objetos da leitura, para além dos gêneros impressos e já consagrados pela escola, incluindo os gêneros multissemióticos e multimediáticos. Assim, contempla também as produções da linguagem produzidas e vinculadas pelas atuais tecnologias digitais de informação e comunicação. Aqui eu queria chamar a atenção para a questão multimodal, ou seja, diversas formas, diversos modos de você tratar a questão das linguagens, né? Por exemplo, infográficos, anúncios, cartoons, propagandas, tirinhas, charges, né? E aqui também queria chamar a atenção, multissemiótico não muda muito também, é a mesma questão de outras formas de apresentar a linguagem. O multimediático, nós sabemos que hoje existem vários tipos de mídias, né? Hoje principalmente a internet, mas também temos a televisão, jornais e revistas. E a pergunta agora é: ler é decodificar a escrita? Vamos pensar um pouco nisso. Nós já tivemos um exemplo na frase do Paulo Freire, mas pensando na nossa experiência de sala de aula, na nossa vida, será que ler é apenas decodificar a escrita? Eu acredito que não. Sim, é necessário decodificar a escrita, principalmente quando a gente pensa na nossa vivência de sala de aula. Quantos de nós
já reclamaram ou continuam reclamando do aluno que chega para a gente sem saber ler. Neste caso, especificamente, nós estamos citando o decodificar a escrita. Mas, com certeza, mesmo aquele aluno que chega sem saber decodificar a escrita, ele traz muita leitura, e muita leitura que é o nosso foco hoje, que é a questão de leitura de mundo. Esse aluno não é uma página em branco, essa frase não é minha, vocês já devem ter ouvido ela 1000 vezes, mas é uma verdade, certo? A leitura vai além. E tem algumas coisas que nós, da área de ciências humanas, temos que saber que compete a nós. Essa questão da leitura de mundo. E essa leitura de mundo também se aprende na escola. O aluno traz a visão dele, traz a leitura que a família dá a ele, que o local onde ele vive dá a ele, mas também a escola deve ajudá-lo a selecionar e a, de certa forma, aprimorar essa leitura de mundo. Para nós, principalmente da área de ciências humanas, não basta ler o mundo segundo o senso comum. Nós temos que ler o mundo a partir de um ponto pautado no conhecimento, na ciência, certo? E falando isso, eu vou agora ler um pouquinho do que tem aqui no slide e ir ampliando o meu comentário. Ao ler, uma pessoa imagina que um texto possui um significado e vai buscá-lo por meio de pistas visuais, mecanismos mentais que lhe permitem atribuir sentido, ou seja, entender o texto. Lembra daquela frase de que cada ponto é visto de um ponto? Eu acho que isso se aplica aqui, no que a gente está comentando agora. Ao ler um texto, ao ler uma mensagem, eu vou fazer inferências, eu vou trazer parte daquilo que eu tenho comigo, do que eu sou, e aplicá-lo nessa leitura. O que o leitor vê no texto e o que ele mesmo traz são dois subprocessos que ocorrem ao mesmo tempo, em íntima interdependência. Você lê, você transfere isso para o conhecimento que você faz de mundo. Isso está inteiramente ligado. Não tem como você desassociar o que lê da maneira como você vê o mundo. Por isso que eu disse que isso também se aprende na escola, transportando aqui a questão da escrita para aquela escrita escolar. Temos que pensar também que a leitura pede alguns procedimentos. Vamos pensar no antes da leitura. Relembrando que aqui eu estou me referindo especificamente à leitura de sala de aula. E nós temos que pensar, se nós propomos uma leitura para nossos alunos, o ideal é que neste processo, antes da leitura em si, a gente faça uma checagem de conhecimentos prévios. A gente fala muito disso. Da importância da checagem do conhecimento prévio para desenvolver qualquer tema. E qualquer tema exige leitura, nós estamos falando aqui. Pode não ser a leitura de texto, mas qualquer atividade que formos aplicar em sala de aula, ela vai exigir uma leitura. Então, a checagem de conhecimentos prévios, eu entender o que o meu aluno conhece sobre o tema, sobre o texto, porque muitas vezes a compreensão não vem não pela dificuldade de leitura, mas pela falta de pré-requisitos. E relembro, se o aluno não possui esses pré-requisitos, a gente tem que trazê-los neste momento, até para que a leitura flua com mais consistência. Durante a leitura, é preciso que o estudante em si, ele tenha uma noção do porquê ele está lendo. Então, indicar objetivos é importantíssimo para que o aluno possa, durante a leitura, tomar decisões, possa rever
algumas falhas nessa leitura, se não houve o entendimento, e o depois da leitura, certo? Dele entender se ele leu com um determinado objetivo, o conhecimento que ele adquiriu dessa leitura, como ele vai poder usá-lo, como ele vai poder sintetizar esse conhecimento, como ele vai poder utilizar os conhecimentos vindo dessa leitura. Pessoal, se vocês notaram, eu não fiquei muito preso em ler os slides por completo, mas eu fiz um comentário breve sobre todos, certo? Então, durante o processo de leitura, é preciso que a gente tenha em mente o antes, a preparação, o durante, que é o momento da leitura, e o depois, o que fazer com essa leitura, certo? Bom, vamos agora a alguns objetivos de leitura, certo? Normalmente, quando a gente lê por algum motivo, certo? Então, e não é apenas dentro de sala de aula que a gente lê. Então, nós vamos dar alguns objetivos aqui que muitas vezes não se aplicam totalmente à sala de aula, mas é na escola, é na sala de aula que a gente vai aprender a ter essas leituras que a gente faz também fora da escola. Então vamos lá, na primeira, ler para obter uma informação precisa. Para encontrar algum dado, como por exemplo, consultar um dicionário ou uma lista. Você precisa de uma informação exata, você não tem como você fugir dela. Nós vamos buscar no dicionário ou em uma lista. Ler para seguir instruções, para fazer algo concreto, como por exemplo, ler a receita de um bolo, um manual de aparelho eletrônico. Essa é uma leitura do dia a dia, que mesmo que ela não ocorra dentro da sala de aula, mas é ali que nós aprendemos. Como nós já dissemos, nós estamos falando aqui de uma leitura de mundo. Todos esses exemplos estão relacionados à vida dos nossos alunos e às nossas vidas também, por que não? Ler para obter uma informação de caráter geral. Saber do que trata um texto, saber o que acontece, ver se interessa continuar lendo. Aqui nós estamos falando de uma leitura mais espontânea. Quantas vezes nós não começamos a ler alguma coisa e de repente vimos que aquilo não é bem o que a gente esperava e a gente pode mudar o livro, mudar a página, certo? Relacionado diretamente ao nosso interesse, nenhum problema com isso. Ler para aprender. Esse talvez seja o item mais relacionado à sala de aula e, por que não, à área de ciências humanas. Neste item, o leitor mergulha num processo de autointerrogação, de estabelecer relações com o que já sabe, de fazer recapitulação e síntese. Nós estamos falando aí de uma leitura onde o leitor vai além do texto, ele consegue fazer inferências, ele consegue fazer relação com o dia a dia, com a vida dele, com o mundo em que ele está inserido. E pensando na escola, a gente não pode, de repente, esperar essa leitura de um aluno de 6º ano. Ele vai desenvolvendo. Muitos alunos já conseguem até fazer parte dessas inferências, mas conforme ele vai passando no processo escolar, isso vai se aperfeiçoando. Eu fico aqui imaginando um professor de filosofia, de sociologia, mesmo de história e geografia, no ensino médio, se o aluno ainda não desenvolveu esse processo. Logicamente, se não desenvolveu, é nosso dever trabalhar para que ele desenvolva. Mas, a partir do momento que o aluno consegue fazer esse processo, o nosso trabalho também fica simplificado. E lembrando que isso é um processo que a escola ensina. A leitura de imagens seria da nossa área sem as imagens, né? Eu, pelo menos, penso que é impossível trabalhar dentro da área de ciências humanas sem a utilização das imagens. Então vamos lá. O mundo é repleto de imagens. Nos deparamos diariamente com ícones, gráficos, diagramas, desenhos, pinturas e fotografias.
Nesse cenário, é preciso que saibamos interpretar o significado dessas imagens, para que haja compreensão da mensagem transmitida. Vamos pensar um pouquinho no que nós temos dentro do nosso currículo, dentro do nosso material didático ou de outros meios que nós levamos para a sala de aula. Se nós pensarmos, nós vamos ter as pinturas, as fotografias, os gráficos, a charge, os vídeos, todos de suma importância. E como nós estamos tratando aqui dessa leitura de mundo, é preciso lembrar, nós já falamos disso, mas eu vou trazer de volta aqui, de que todos esses mecanismos, todos esses instrumentos que nós temos para trabalhar, eles precisam de um cuidado na aplicação. Vou dar um exemplo, depois a gente se aprofunda nisso, mas a questão da charge. A charge, normalmente, se você não tiver um pré-requisito, você vai ter dificuldade para a leitura. Uma fotografia que muitas vezes é colocada como a realidade de um fato, e muitas vezes essa fotografia é apenas um recorte. A pintura, temos que pensar quem pintou, para quem ele pintou, porque muitas vezes o que está por trás daquela representação tem uma intencionalidade. Assim como no texto escrito, esses elementos de imagem também têm uma intencionalidade. Então, onde ele é publicado, com que finalidade, para que público, e isso tudo eu chamo a atenção que nós temos que levar em consideração na hora de trabalhar com essas imagens junto aos nossos alunos. A leitura das imagens pode se apresentar em 3 níveis, a saber, nível instintivo, depende da percepção e é impulsionada por elementos emotivos, notamos as cores, formas, expressões e emoções imediatas. O nível instintivo é a primeira impressão do cérebro. Então, aqui neste nível é aquele primeiro contato teu com a leitura. A gente sabe que quanto mais colorido, quanto mais elementos ele trazer, ele nos chama mais atenção. Mas este é um primeiro nível, é aquele primeiro contato. Eu me lembro bem de quando, e até hoje, quando pego um livro, a primeira coisa é folhear, é ter esse primeiro contato instintivo. Você não sabe do texto, do contexto até você sabe, mas você já tem esse primeiro contato que ele é instintivo. As cores vão chamar muita atenção do teu cérebro neste momento. Imagina com os alunos. Nível descritivo, depende da captação das primeiras informações. Nesse nível, podemos analisar os elementos da imagem, as informações podem estar relacionadas à descrição dos ambientes ou personagens da imagem. Então, já é um nível um pouco mais aprofundado, onde que você vai interpretar aquilo que você visualizou no nível instintivo. Você já vai criar uma relação com aquela imagem que te chamou a atenção, você já vai fazer algumas inferências. E o nível simbólico. Nesse nível é possível extrair o simbolismo. Essa ação está relacionada aos mecanismos de conhecimento, ao nosso lado racional. Essa é a fase da decodificação da mensagem. Essa então é uma fase posterior às duas primeiras. Você teve aquele instinto, você já descreveu o que você viu, agora você vai para um nível de conhecimento. Você vai ter um entendimento, aquela primeira visão, ela já é substituída por um aprofundamento maior, onde você vai criar um conhecimento, um relacionamento com este texto. Para aprofundar essa questão da leitura, vamos ver 4 tipos de leitura. A primeira, leitura elementar. Prontidão para a leitura, física, intelectual e linguística, dominando o vocabulário e o contexto das leituras. Ao ler as frases,
Se você conseguir responder o que diz a frase, então essa etapa está concluída. Pessoal, aqui a gente é apenas uma introdução dos tipos de leitura, ou seja, a condição básica, ou até mesmo a questão da alfabetização, o letramento, para poder realizar a leitura, né? Então, essa é a condição básica. Aprofundando essa questão da leitura, temos aqui, então, entre os 4 tipos de leitura, o segundo exemplo, leitura inspecional. Na primeira fase da leitura inspecional, a pré-leitura ou sondagem sistemática é descobrir o conteúdo sem precisar ler o livro do início ao fim, folheando para saber que tipo que é o livro. Examinar a folha de rosto, prefácio, sumário, consultar o índice, contracapa, sobrecapa e os capítulos. Aqui eu acho importante esse momento dos tipos de leitura em que a pessoa que está interessada na leitura, ela vai ter a oportunidade de escolher aquilo que ela realmente quer. Porque se a gente não fizer essa inspeção a priori, a gente corre o risco de, às vezes, ler alguma coisa ou muita coisa sobre um livro e que, de repente, não era justamente aquilo que a gente queria. Então, fazer essa inspeção prévia dá para a gente essa condição de realmente escolher aquilo que a gente quer ler. Então, é importante fazer a leitura inspecional para que a gente, de fato, escolha aquilo que nos agrade, que a gente vai dar conta ou vai nos interessar do começo ao fim. Na segunda fase da leitura inspecional, temos aí a leitura superficial, ler sem parar grandes trechos, né, do livro para ter uma noção panorâmica, ou seja, ler uma leitura dinâmica, ler nem muito rápido e nem muito lento, para que a gente aí encontre uma melhor condição para desenvolver a nossa leitura ao ter contato aí com um livro que você realmente queira ler. No terceiro exemplo de leitura, temos a leitura analítica. É importante a gente ter em mente 4 perguntas. O livro fala sobre o quê? O livro está sendo dito e como? O livro é verdadeiro? E daí? Após a leitura, conseguimos dizer o assunto? Resumir com as nossas palavras o que a gente leu sobre o livro? Perceber o sentido ou não do livro? Se sim, então compreendemos sobre o que o autor quis passar com a sua obra. Mas o que é mais interessante também após a leitura é perguntar, fazer a pergunta, né? E daí? Aqui o autor nos leva a refletir sobre que diferença o conteúdo faz em nossa vida. Pois não adianta terminar a leitura de um livro e não entender nada sobre o livro. Aqui eu acho muito interessante, né? Eu acho que espero que ninguém tenha essa experiência de ler. Imagine você ler um livro lá de 500 páginas, né? E depois de ler o livro, você faz essa pergunta: e aí, né? E daí? O que isso mudou na sua vida? Acrescentou alguma coisa? Porque a gente sempre espera que o livro nos traga alguma coisa que nos transforme, que nos acrescente. Então, é importante ter esse passo a passo nos tipos de leitura para que você, de fato, ao terminar um livro, você veja nele algo de muito útil para você. Né? Não espero que ninguém tenha essa decepção ou essa experiência de, ao terminar um livro, e ver que aquilo não valeu de nada. Né? É como a gente fica também, às vezes, esperando um filme, né? Você quer assistir um filme, assistir o filme inteiro, horas, e depois termina o filme e você daquilo não te agradou em nada e não acrescentou nada, isso é muito decepcionante. Então é interessante observar esses tipos de leitura e fazer essa análise, né? Para que de fato aquilo que você está dispensando o seu tempo seja de fato útil e agradável para você. Quarto e último tipo de leitura, a leitura extrínseca e sintópica. Leitura extrínseca. Leitura de outras obras teóricas que ensinam conceitos para entender o livro principal que estamos lendo. Anotar ajuda a lembrar. 3 tipos de anotações. O primeiro tipo de anotações é a estrutural, qual tipo de livro, o que ele diz, qual é a estrutura e conceitos. 2. Conceitual, anotar as ideias que surgem. 3. Debater, anotar para debater sobre o assunto lido, marcando as páginas principais. Aqui eu chamo a atenção também como isso é importante trazer esse tipo de procedimento, de processo, né, para fazer uma boa leitura. Né? Seria interessante que os professores, eu acredito que muitos fazem isso,
né? Porque é preciso ensinar aos estudantes como tirar do livro, de um texto, aquilo que realmente interessa, né? Isso é muito importante para a gente assimilar o máximo, aprender o máximo sobre a leitura realizada. No quarto tipo de leitura e último, temos a leitura sintópica, que é a leitura mais avançada, apropriada para universitários, né, ou pós-graduandos, né? Relaciona várias obras, uma leitura analítica multiplicada, com a habilidade de lidar com vários livros para encontrar a relação entre eles. Por exemplo, os filósofos Aristóteles, Sêneca e Santo Agostinho falaram sobre a felicidade, mas não viveram na mesma época. Porém, percebemos onde os autores concordam ou onde discordam sobre o mesmo assunto. Ao fazer essa leitura, assim, entende a mensagem dentro do contexto universal, chamado de conversação civilizacional. Aqui é interessante para nós, professores, estudantes, né, acadêmicos, né, que às vezes eu lembro muito bem que às vezes a gente quer ter uma noção sobre Karl Marx, por exemplo, né? Será que eu vou ter que ler todas as obras de Karl Marx para entender Karl Marx? Ou eu posso fazer uma leitura prévia de outros autores que me levam a entender também a obra do Karl Marx? Isso é um trabalho bem aprofundado e por isso até que aqui está mencionando que é bem apropriado para universitários, porque não é fácil fazer a relação entre obras, né? Mas, claro, a gente precisa sempre ter essa visão de todo, por isso que talvez é chamado como conversação civilizacional, ou seja, você entende todo o contexto do mundo, né? Bom, nós vimos os tipos de leitura, agora nós vamos ver 3 tipos de leitores, né? E você, professor, que tipo de leitor você é, né? Aqui nesse leitor contemplativo, a gente vai chamar atenção para aquele leitor que ele gosta de fazer leitura silenciosa, ou seja, para ter esse momento de silêncio, ele escolhe um lugar isolado para fazer a sua leitura, não é? Eu gosto particularmente de ler em casa, né? Ler no trabalho, na minha sala de trabalho é quase impossível, porque trabalhamos aqui com um monte de gente junto e às vezes não dá para fazer uma leitura da forma da qual eu gosto. Então eu sou bem esse tipo de leitor contemplativo, meditativo, né? Eu gosto de ter o meu momento isolado, silencioso, ali o ambiente, né? Para que de fato eu consiga fazer a minha leitura, né? E também nesse tipo de leitor, ele também é uma pessoa que é responsável pela sua leitura, não é? Então, assim, não adianta você falar que leu isso, leu aquilo, e sendo como foi essa sua leitura, como você organizou essa sua leitura. Então, esse ser responsável pela leitura é o momento que você faz a leitura de uma forma que você contemple aquilo que você quer atingir, que você alcance o seu objetivo na leitura e que você organiza tudo isso para acontecer da forma como você quer, né? Então você é responsável pela administração de todo o ambiente da leitura, né? Por isso que eu disse que no meu caso eu prefiro a minha casa, porque eu moro sozinho e nesse sentido é muito mais fácil um ambiente silencioso. O leitor contemplativo, ele também faz essa questão de ler e reler, não é? Não é porque eu li o livro que eu não vou voltar naquela página, naquele conceito, reafirmar aquilo ou tentar reforçar aquilo que eu aprendi anteriormente. Então, não tem problema algum você voltar às folhas do livro para, como eu disse, reforçar um conceito, um entendimento, uma ideia, não é? Também nesse leitor contemplativo ou meditativo, ele também faz inferências, né? Consulta outros textos, né? Principalmente na filosofia, a gente tem, às vezes, a condição de, ao ler um filósofo, de falar, não, o filósofo tal ele pensa assim, mas o outro filósofo sobre o mesmo assunto pensa diferente, né? Então a gente consegue, no caminhar da leitura, fazer essas inferências de entendimento de diferenças entre os textos também, não é? Por isso que é interessante
a gente fazer essas devidas sem pressa, né? Porque eu acredito que quanto mais você achar o equilíbrio do tempo de leitura, nem muito acelerado, nem muito lento, é o que melhor te encaixa ali para você fazer uma boa leitura. Segundo tipo de leitor, o leitor movente ou fragmentário. Esse leitor é o leitor que compila diferentes imagens, né? Ele faz assim várias associações com outras coisas. Ele cria novas formas de ler, não é? Interpretar as coisas. Ele também usa novas mídias, novos instrumentos de leitura, né? Hoje tem bastante aí formas diferentes de você aproveitar o seu tempo para ler, né? Tem gente que gosta dos livros audiobook, né? Tá lá no trânsito e tal, tem a gravação do livro, de alguma coisa, e enquanto está dirigindo no trânsito, está ouvindo o que lhe interessa ali. Isso é interessante também, né? Não precisa estar no conforto do seu lar, no seu silêncio, para fazer a sua leitura. Então é interessante criar essas novas formas de leitura, porque você otimiza o seu tempo também, né? Como eu disse também, é importante usar essas novas tecnologias para que de fato você aproveite melhor o seu tempo, né? E isso ajuda também a você ganhar tempo, principalmente para estudante, né? Imagine um estudante ir para uma prova, né? E às vezes ali em casa não deu tempo, mas ele está ali a caminho da escola ou da faculdade, ele pode estar ouvindo, como eu disse, um audiobook, o conteúdo do qual ele queira ali estudar e aprender mais sobre o assunto. No terceiro e último tipo de leitor, temos aí o leitor imerso ou virtual. Como a própria palavra diz, né, virtual é hoje esse mundo que nós temos aí na palma da mão, por exemplo, com o celular. Não é? Hoje nós temos aí a possibilidade de o tempo todo estar acessando informação, imagens, né, conteúdos pela internet. Então, e isso às vezes surge de forma muito rápida, no mundo inteiro. Então, é uma quantidade de coisa que a gente se vê dentro desse universo de informações assim permanentes que acontece ao nosso redor e também no mundo, não é? Ele acaba fazendo assim sempre leitura rápida sobre as coisas. De repente você está ali dirigindo, fazendo outra coisa, mas está ali com o celular ligado, você está acessando isso ou aquilo, né? É uma forma de você estar ali consumindo coisa o tempo todo, né? E de fato a internet é o grande veículo do momento, né? Mas também é uma forma de leitor às vezes também perigoso, né? Esse tipo de leitor é uma forma também arriscada também de ficar consumindo esse monte de informação que nos chega, né, na palma da mão, como eu disse, pelo telefone celular. E se a gente não tiver a capacidade de sintetizar ou de diagnosticar as verdades, o que é verdadeiro ou não, tanto chama atenção aqui a questão das fake news, por exemplo, né? Às vezes esse mundo da internet que gera essas informações, imagens numa velocidade tão veloz, né? Tão rápida que a gente às vezes não dá tempo nem de analisar se isso é verdadeiro ou não. Seria até interessante trazer isso, né, para a sala de aula, né? Como que você acessa ou você consome a sua informação na internet? É um ponto até para aprofundar ainda mais esse tipo de leitor. Não tem problema algum você ter o mundo na sua mão, num celular. O problema é como a gente colhe essa informação e como que isso a gente se apropria sendo verdade ou não, como eu disse, as questões da fake news. Então, pessoal, depois que nós vimos aí 3 tipos de leitores, quem é o leitor do século XXI? Temos uma definição aqui que diz: o leitor que nasce no século XXI possui aptidões perceptiva cognitiva muito variada do leitor do passado. Este novo perfil condiz com a necessidade e o acúmulo de informações que são despejadas pelo espaço multimídia de informações instantâneas. É o que a gente viu no último tipo de leitor. O momento hoje do leitor
ele recebe assim, uma enxurrada de informação por diferentes meios de comunicação, né? Então, assim, esse leitor ele tem que ter uma capacidade de síntese, né? De capacidade de saber fazer a triagem daquilo que realmente tem importância para ele. Porque, como eu disse anteriormente, são tantas coisas que às vezes a gente se confunde com que de fato o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que tem valor, o que não tem valor. Então, o contexto do qual esse novo leitor do século XXI ele está inserido é um contexto de múltiplas formas de apresentações de informação, de conteúdo, de imagens, né, de informação, mas que ele também saiba escolher e observar o que de fato agrega para a sua formação, né, enquanto leitor, do que lhe é oferecido. Porque nós temos aí várias formas, vários canais, né, fontes, e a gente tem que ter essa condição e saber de fato fazer essa triagem e colher aquilo que de fato tem importância para a gente. Vamos então lá para o currículo paulista. Até agora nós falamos sobre leitura, como o Ronaldo disse, existem tipos de leitura, tipos de leitores, e ao invés de ter usado o currículo antes para justificar a nossa fala, nós vamos agora usar o currículo para justificar o que nós trabalhamos até aqui. Vamos ver se o que nós falamos tem relação com aquilo que é o objetivo do currículo de Ciências Humanas ou não. O ensino das ciências humanas indica caminhos para o desenvolvimento de explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, procedimentos de investigação, pensamento ético, criativo e crítico, resolução de problemas e interfaces com diferentes linguagens, oral, escrita, cartográfica, estética, técnica, entre outras. Lembra que a gente disse que o nosso foco dessa conversa de hoje seria a questão da leitura de mundo. Quando a gente fala e aqui nós estamos falando no que nós pretendemos com o aluno, qual tipo de formação nós daremos para esse aluno, o que nós esperamos que ele tenha quando complete o seu ciclo na educação básica, se a gente pensar em ter um aluno que consiga ter um pensamento ético, que seja criativo, que seja crítico, que consiga resolver problemas, nós vamos ter que preparar esse aluno através das diversas leituras, certo? Tem a parte que é dele. Como ele vai ler o mundo, vai muito do ser humano em si, do que ele é como pessoa. Mas essa formação, através dos tipos de leitura que nós proporemos na escola, com certeza podem ajudar e muito na formação deste cidadão, de modo a propiciar aos estudantes possibilidades de interpretar o mundo. Voltando aqui lá para o nosso título, né? Nós falamos que o objetivo da nossa conversa de hoje seria discutir a leitura com foco na leitura de mundo. Como será que o nosso aluno está lendo o mundo? É uma pergunta. Será que ele lê o mundo quando sai da escola da mesma forma que ele lia quando entrou? Não sei, é uma pergunta. Acho que aí cabe a cada um responder. Compreender processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir de sua realidade. Vou chamar a atenção aqui para uma palavra, intervenção. Nós precisamos acreditar, nosso aluno precisa acreditar que é possível intervir nas situações que nós vivemos. Nós não podemos e devemos até esperar que os nossos governantes, que as pessoas que estão lá em cima, intervenham por nós. Mas nós temos que saber que nós podemos também intervir. Nós podemos ser aquele agente de transformação, seja através de voto, seja através
de movimentos de bairro, de rua, mesmo dentro da escola. Eu acho que é este o aluno que nós queremos, é esse o tipo de leitura que nós queremos para o nosso aluno. É aquele aluno que consiga olhar, ler o seu mundo e, a partir dessa leitura, entenda que ele pode intervir. Ele não é simplesmente um mero espectador. Ele é também alguém com capacidade de alterar este mundo e, de preferência, para melhor, né? Vamos falar agora um pouco sobre as competências específicas das ciências humanas. Pessoal, eu vou pedir uma licencinha aqui para abrir um parênteses. Isso é uma leitura minha, de que quando a gente fala em competências e habilidades, isso ainda, de certa forma, assusta alguns professores, causa algumas dificuldades. Por quê? Porque lá no início, quando nós começamos a usar esses termos, houve um entendimento, e na minha opinião equivocado, de que trabalhar competências e habilidades não conversava com trabalhar o conteúdo ou objeto de estudo como nossos materiais tratam hoje, que é um engano. Então, você só desenvolve a habilidade, a competência no aluno se você tiver um conteúdo, um objeto de estudo. O nosso objeto de estudo hoje, que tem como tema a leitura, ele pretende desenvolver competência, certo? E não tem como um sem o outro, certo? Não teria como eu propor leitura, uma leitura de competências. Então, para que você desenvolva lá no teu aluno a competência leitora, você vai ter que usar um objeto de estudo, um conteúdo, certo? Talvez para a maioria não exista essa dificuldade, mas eu ainda sinto que de certa forma ela está na rede. Isso de achar que competências e habilidades são o oposto do uso do conteúdo, e não são, tá certo? Então, para desenvolver competências, para desenvolver habilidades, eu preciso dos conteúdos, certo? Dito isso, vamos aqui para a competência. Compreender a si e o outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito, a diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Lógico que todas as áreas devem abordar e devem trabalhar esta competência, mas aquela que tem que assumir a liderança no desenvolvimento dessa competência ou dessas competências, somos nós, das ciências humanas. E volto a falar, isso você aprende dentro da escola. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer espécie. Isso é o que nós falamos. Quando um aluno aprende a ler o mundo, ele aprende a respeitar o seu semelhante. Ele aprende que aquilo que ele vive, ele tem os seus direitos, ele pode ser quem ele é, mas ele tem que respeitar também as diferenças e tem que aceitar a maneira de ser de outros, das outras pessoas. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
Pensando nesta habilidade aqui, pensando na leitura, construir argumentos. Vamos lá para o início do parágrafo. Só vou construir argumentos se na minha passagem pela escola eu adquirir conhecimento sobre. Eu só vou conseguir argumentar se eu construir um conhecimento sólido sobre isso. Como a gente já tinha dito lá no começo, não que o aluno não traga conhecimento, ele não é uma página em branco, a gente não vai discutir isso porque não é assim. Mas ele traz um conhecimento, muitas vezes de senso comum, como eu já havia dito, e essa construção de argumento, de um argumento mais sólido, ele vai ter com a passagem pela escola. E nas questões das relações humanas, nessa leitura de mundo, compete a nós, todos os professores de ciências humanas, seja da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, trabalhar para que esses argumentos sólidos sejam construídos. E repito, um argumento sólido só se constrói com conhecimento. O conhecimento é adquirido através de leitura, seja ele de qualquer tipo que for. Utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionando a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Nesta competência, eu vou chamar a atenção para a primeira palavrinha aqui, utilizar. Nós vamos ter a prova de que nosso trabalho foi bem feito, de que o aluno realmente adquiriu conhecimento quando ele conseguir utilizar aquilo que ele viu na escola, nos conteúdos. Isso não é só para a área de ciências humanas, aqui nós estamos tratando no caso da área de ciências humanas, mas seja para qualquer área, quando nós conseguimos identificar que o aluno utiliza o que ele vê na escola, o que ele aprende na escola, na sua vida, nós vamos ter a certeza de que nosso trabalho foi bem feito. Logicamente, não estou dizendo que a responsabilidade é só dos professores. Muitas vezes pode parecer pela fala que está colocando toda a responsabilidade. Não, nós fazemos a nossa parte. O aluno também tem a responsabilidade dele, também depende do interesse do aluno. Nós não estamos deixando isso de lado, não. Mas quando nós percebemos que o nosso aluno instrumentalizado por aquilo que nós passamos, pela vontade dele, ele consegue utilizar esses conhecimentos para a vida, seja em que área for ou em que ramo for, certo? Então, essa palavrinha utilizar, eu acho que ela é de suma importância. Ela indica realmente o sucesso do trabalho. Vamos agora dialogar sobre os temas transversais e a área de ciências humanas. Deixa eu abrir um parênteses aqui de novo, porque se vocês já têm a clareza do que eu vou falar, sem problema nenhum, mas talvez a minha fala pode contribuir para alguém que de repente está chegando agora na rede, ainda não tenha este entendimento. E o parênteses que eu quero abrir é aqui para falar que muitas vezes a gente ouve dizer que para trabalhar com temas transversais, então eu paro o meu conteúdo, eu monto um projeto para falar sobre determinados temas transversais. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os temas transversais que permeiam a área de ciências humanas. Mas o que eu queria dizer é que, não, você obrigatoriamente não tem que parar com os teus conteúdos, com o teu objeto de estudo, com o teu trabalho para abordar um tema transversal. Vamos falar, vou dar como exemplo aqui uma questão de
de meio ambiente. Tá ligado com geografia. Sim e não. Nós tivemos há pouco tempo aí algumas situações muito tristes envolvendo a questão das chuvas. E, de repente isso causa uma comoção e os alunos têm um interesse, querem saber. Dentro do teu trabalho, você pode abordar esse tema sem ter que montar um projeto. Você pode falar sobre. Na história, a gente pode estar abordando isso e falando, tanto na história quanto na geografia, da ocupação, do porquê da ocupação desses lugares por pessoas. Normalmente são pessoas de baixa renda. A filosofia, a sociologia pode trabalhar também dentro dessa situação com a questão da condição social, de como essas pessoas estão inseridas na sociedade, por que elas estão lá, sem que necessariamente você tenha que parar teus conteúdos, certo? Então tem como você, de repente, trabalhar os temas transversais, fazer abordagens dentro de temas da sua disciplina, que é o esperado. Então, o trabalho com temas transversais é fundamental para que o estudante compreenda criticamente o mundo em que vive, propondo ações de intervenção para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática, igualitária e inclusiva. Vou voltar lá para o exemplo que eu dei, e já falei muito de nós formarmos um aluno que consiga intervir. O exemplo que eu dei da questão das chuvas e das mortes que ela andou proporcionando, não são coisas que não eram esperadas. Sim, se as pessoas pensassem, tivessem uma preocupação, era possível intervenções, mas nós só vamos lidar com a situação depois dela ocorrida, certo? Em uma sociedade mais justa, todo mundo teria habitação, todo mundo teria acesso àquilo que é de direito de uma maneira mais igualitária, certo? Mas essas coisas só são olhadas depois que acontece, e normalmente acontecem com aquelas camadas mais desprestigiadas da sociedade, certo? Então, assim, isso são coisas que a gente pode estar trabalhando e pode embutir no nosso aluno uma condição. A gente não tem que colocar nele o nosso olhar, mas tem que dar a ele uma condição de ter esse olhar, e quem sabe no futuro a gente não tem uma sociedade realmente mais justa, mais democrática, mais inclusiva. Aqui, alguns temas que vão estar perpassando pela área de ciências humanas. Meio ambiente, no caso, educação ambiental, educação para o consumo, educação para redução de riscos e desastres, foi um dos exemplos que eu acabei de usar. Cidadania, educação em direitos humanos, processos de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, direito da criança e do adolescente. Olha, quantos temas! E se você pegar esses temas, você vai ver que dentro de uma ou de outra disciplina das ciências humanas, elas estão de certa forma inseridas. Então eu volto a falar, não há necessidade de parar o seu conteúdo, de parar, trocar os seus objetos de estudo para estar desenvolvendo esses temas transversais. Dentro do teu conteúdo, você tem elementos que te permitem dar um ênfase e desenvolver esses temas transversais. Aqui na questão da saúde, vida familiar e social, educação alimentar e nutricional, multiculturalismo, educação nas relações étnico-raciais. Gente, quer tema mais importante que esse? Num país como o Brasil, que a gente... e aí, quando a gente fala das relações étnico-raciais
e cita minorias, eu quero só fazer um adendo aqui. Não são minorias em quantidade. A população, os últimos dados indicam que a população parda e negra já é maioria no Brasil, mas é tratado como minorias quando você pensa em direito, quando você pensa na acessibilidade àquilo que o Estado oferece. Mas é um tema de extrema importância e que não pode ser trabalhado só em projetos, só em determinados momentos. A gente tem que estar tocando nesses temas no dia a dia da vida escolar. A gente não pode deixar que esses temas cheguem apenas em uma comemoração, um ponto específico. Então, aqui, educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Também uma outra situação, na questão indígena, nós tivemos uma situação terrível há pouco tempo com os indígenas brasileiros, e não dá para deixar de tocar nisso, e não é simplesmente mostrar, olha, estão morrendo, não estão morrendo, porque é falar da história realmente, isso tem um motivo para estar acontecendo. Isso normalmente não é com uma chuva que não se tinha controle. Então, essa é uma leitura que o nosso aluno precisa aprender a fazer. Diferenciar aquilo que são fenômenos naturais e que ocorrem pelo qual o homem não pode intervir, e aqueles fenômenos em que são provocados pelo homem, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente. Isso tem que estar na sala de aula, isso é uma leitura necessária. Não que eu imponha a minha leitura, mas que eu dê elementos para que este aluno consiga entender esses pontos. Desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Acabamos de falar. Economia, relações de trabalho, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia, diversidade cultural. Todos os temas é possível abordar dentro daqueles conteúdos que nós já temos, sem que a gente tenha que parar e montar um projeto. Não estou dizendo que não precisamos montar projetos. Sim, podemos e devemos, mas não há a necessidade. Os temas transversais, eles não são abordados apenas dentro de projetos. Eles são abordados dentro de projetos e dentro de cada componente curricular. Os projetos têm até uma vantagem, você pode envolver todas as áreas da escola, mas isso não exime o professor da responsabilidade de tratar esses temas dentro de suas disciplinas. Bom, pessoal, vamos agora para alguns exemplos de leitura que a gente encontra nos materiais do currículo. A gente já avisa de antemão que não há tempo, não teria como a gente selecionar todos os elementos de leitura que existe. A gente vai trazer aqui alguns exemplos para fazer uma fala. Isso fica como até de certa forma uma provocação. Como nós já dissemos, eu sou formado em História, o Ronaldo em Filosofia, mas nós vamos estar trazendo também possibilidades dentro da Geografia, da Sociologia, e assim, é nossa leitura. É importante que vocês tenham também a de vocês. Nós estamos aqui simplesmente numa provocação para que a gente passe a olhar e organizar este material da melhor forma possível. E você, dentro da sua sala de aula, que você tenha essa concepção de tornar esse material o mais rentável possível para o aprendizado do seu aluno, certo? Bom, este é um exemplo de imagens que está lá no caderno do 6º ano de História. Essa imagem, ela foi escolhida porque lembra que a gente falou da preparação, de como estar utilizando. Vamos olhar aqui, eu proponho que a gente olhe para os números ímpares aqui. A fonte 1, fonte 3, fonte 5. Eu estou falando, mas também perguntando a vocês. Vocês acham que
essas 3 imagens trariam alguma dificuldade para a leitura de seus alunos? Pensando que elas refletem. Isso tem a ver com a passagem do tempo, de como nós notamos ou marcamos a passagem do tempo. Vamos pensar então nessas 3 primeiras. Aqui, representado por árvores, mas as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Provavelmente o aluno conseguiria ler, porque isso faz parte do cotidiano dele. Eu acredito, isso é a minha fala, é meu julgamento, de que em relação a essa imagem, o aluno conseguiria ler com uma certa tranquilidade, sem precisar de um apoio externo. Aqui a questão também do nascimento, do crescimento até a velhice. Imagino que também, por ser uma situação natural de vida, o aluno conseguiria ver essa passagem do tempo de uma maneira muito tranquila, sem grandes esforços, pensando até na atuação do professor. A fonte 5 também, da semente sendo plantada, germinando, brotando e crescendo. Também um ciclo natural, que eu acho que o aluno não teria a menor dificuldade do entendimento dessas imagens. Então, provavelmente, essas 3 imagens, o aluno faria uma interpretação, conseguiriam fazer uma leitura sem grandes esforços. Agora vamos para as fontes par, que é a 2, a 4 e a 6. Na fonte 2, um relógio de sol. Quantos dos nossos alunos conhecem ou sabem que é um relógio de sol? Eu sei que aqui, bem do nosso lado, na rodoviária de Nova Odessa, tem, ou pelo menos tinha, mas eu acho que ainda está lá, tem um relógio de sol, com um formato diferente, mas nosso aluno, sem uma explicação, sem uma preparação, ele conseguiria ler essa imagem? Eu imagino que não. Fica a critério de vocês responder pelo aluno de vocês. Aí cabe a vocês. Mas eu imagino que sem uma explicação, ele pode até saber ler aqui é um relógio de sol, mas como é a marcação? Como que esse relógio funciona? Nossos alunos hoje, o Ronaldo já falou disso, né? Dos leitores, aí até do leitor do século I, tudo digital. Como você saberia a hora aqui? Então eu acho que traria uma dificuldade muito grande. A gente precisaria fazer um trabalho em cima disso. A fonte 4, uma ampulheta. Será que o nosso aluno sabe do que se trata? Tem este conhecimento? Provavelmente não. Aqui também uma questão de passagem do tempo em relação às plantações, ao cuidado com os animais, a questão de habitação, que também não teria um entendimento tão simples. E essa imagem foi escolhida, ela está junto, está dessa forma lá no caderno, para que a gente reflita um pouco. Quando formos usar a imagem, nós temos que estar atentos se qual a possibilidade que nossos alunos têm para aquela leitura. Não basta apenas eu colocar lá e pedir para que leiam, para que façam uma interpretação, para que falem o que entenderam. Logicamente, eu até posso usar isso e aproveitar aquelas dúvidas, usar isso como uma checagem de conhecimento prévio, mas com certeza as imagens aqui do lado direito do meu monitor, elas precisariam de um trabalho do professor, para que os alunos entendessem. E aqui eu acho que surgiria muita curiosidade sobre essa maneira de marcar a passagem do tempo. Enquanto a do meu lado esquerdo são mais relacionados ao natural, os alunos teriam uma dificuldade, eu entendo que bem menor, porque isso já faz parte do cotidiano da vida dele. Nós estamos falando de um aluno de 6º ano, que já tem alguns anos de escola, mas aí com um professor específico de história, é o primeiro contato, tá certo?
Aí vocês podem até imaginar outros usos. Eu acredito que quem tem sexto ano já trabalhou com isso, já teria até elementos a mais do que os meus para poder falar, mas fica aí uma dica de quando a gente for trabalhar a imagem, é preciso que a gente tenha essa percepção do quanto o nosso aluno tem o potencial para conseguir ler essas imagens. Aqui nós estamos falando principalmente do antes da leitura. Não basta eu mandar abrir na página tal e realizar uma tarefa. Eu preciso ter a percepção da capacidade que aqueles alunos, aquela turma tem para realizar essa tarefa. Temos aqui agora um mapa, material de geografia. Vamos pensar um pouquinho para que o aluno consiga fazer a leitura dessa imagem. Se ele consegue fazer ela naturalmente, se ele vai precisar de alguma coisa ou não. Eu convido vocês a pensarem comigo. Porque lembra lá que a gente falou lá no início que a gente tem, perante as imagens, a gente tem alguns níveis. Esse seria, para mim, o que vai chamar atenção é o nível instintivo. A primeira coisa que o aluno vai olhar, vai chamar atenção são as cores. Com certeza ele vai perceber que existem cores diferentes no mapa. Esse é o primeiro, vai ser o primeiro contato. Vocês podem até discordar, mas para mim, ao bater o olho nessa imagem, o aluno o que vai chamar a atenção do aluno é as cores. Só que isso não adianta, porque o que significam as cores? Bom, primeiro ele vai ter que saber que existe uma legenda e que essa legenda vai dizer o que significam as cores. Eu vou ficar devendo a leitura porque está muito miudinho aqui, não está dando para ler, mas este mapa, aqui em cima nós temos um título também, ele tem a ver com o índice de desenvolvimento humano. Tá, isso me facilita, tá vendo? Quando eu fui lá para o título eu consigo ler, porque eu já tenho um pré-conhecimento e eu sei que onde está amarelo aqui no mapa, porque eu já estou fazendo inferência, eu estou usando o conhecimento que eu tenho, eu sei que esse nível de desenvolvimento humano é baixo. Então esse amarelinho aqui só pode ser muito baixo, tá certo? O mais próximo dele é baixo. A cor conforme a cor vai ficando mais forte, ela vai ficando melhor. Então, eu já sei que é um nível de vida médio, em desenvolvimento médio. Um pouco mais escuro, eu já sei que é alto. E onde ele é muito mais escuro, é um nível de desenvolvimento muito alto. Logicamente que daria para ter lido antes. Eu quis exatamente fazer trazer essa forma de ler para vocês, para entender que se eu não tenho um pré-conhecimento, fica mais difícil de ler. Conforme o conhecimento que eu tenho, as coisas vão ficando mais claras, certo? Embora realmente está difícil aqui, viu, gente? Pode acreditar, está difícil para ler, mas a gente já tinha lido isso antes e marcado. Mas aqui, quando você tem um conhecimento e você consegue fazer inferências, você consegue fazer essa relação, fica fácil de ler. E aí você, professor, tem que entender que esse é o teu nível. Mas qual o nível do teu aluno para ler isso? Será que o aluno sabe o que é índice de desenvolvimento humano? O que é IDH? Como é apurado este IDH? Que ele tem relação com educação, saúde e renda? Será que o nosso aluno sabe isso? Ele vai notar aqui, IBGE, será que ele sabe o que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Não sei, talvez você já tenha trabalhado. Pensando que você não trabalhou estes temas, dificilmente esse aluno vai fazer a leitura. Ou se ele conseguir fazer até pela legenda,
mas ele vai ter um entendimento disso, certo? Pessoal, o que nós estamos, volto a frisar, o que nós estamos tentando fazer aqui não é simplesmente analisar essa imagem, é discutir a leitura de imagem. Não basta apenas pedir para que se leia. É preciso que se ensine a ler, certo? E isso a gente vai sentir em cada fase do aluno. A gente deve esperar um desenvolvimento, certo? Não adianta você esperar, como nós usamos um exemplo anterior, uma interpretação de imagem lá do 6º ano, não adianta você esperar que ele tenha o mesmo desenvolvimento do 9º ano. Ele tem que ter desenvolvido. Por quê? Porque isso tem que ter sido trabalhado. Então, volto aqui. Que não fique na cabeça de vocês simplesmente a questão de leitura deste mapa, mas sim de como conduzir a leitura de imagens dentro da escola. É preciso ensinar. Ler imagens também é uma necessidade que o aluno tem. E isso passa por nossas mãos. Agora um recorte, é uma pintura, esse material está dentro do caderno de história também. Logicamente, essa imagem, essa pintura, ela está inserida dentro de um contexto no material, tá certo? Ela vai ter um sentido dentro daquele material lá. Então, não é para isso que nós estamos trazendo aqui. Mas vamos analisar a imagem em si. Isso é uma pintura do Debré, certo? Olha, a gente prestar atenção no que ela retrata, essa convivência harmoniosa entre uma família branca, portuguesa, e seus escravos. Se a gente for notar uma aparência de alegria dos escravos, as roupas também muito bonitas, a mulher alimentando a criança negra. E aí, o que nós podemos discutir em relação a essa imagem? Ela nos traz uma impressão. Se eu não conheço, se eu não sei, se eu não consigo fazer inferências, eu vou entender que todo este processo era um processo da escravização, era um processo harmonioso, que todo mundo era feliz, vivia feliz, certo? Mas aí o que compete a nós e qual a proposta de analisar aqui? Qual a intencionalidade? Essa pintura foi feita por quem? Ela tinha qual finalidade? O que se queria mostrar? Será que ela queria mostrar a realidade da vida do escravizado? Ou será que o que ela queria realmente, para manter a imagem daqueles que escravizavam, de que a sociedade funcionava bem, funcionava em harmonia? Nós vamos voltar a uma coisa que eu falei lá no início da nossa conversa, que quem fez, para quem fez, qual era a intenção. Então, nós não podemos deixar para o nosso aluno a imagem de que isso refletia realmente a realidade dessa época. A gente não pode afirmar também que não existiram boas famílias que tratavam bem seus escravizados, mas só o fato de ser escravizado não dá para entender que tratavam bem, mas que oprimiam menos. Mas esta era a intenção. Então, esta pintura tem a intenção de retratar uma sociedade harmoniosa que a gente sabe que não era assim. E para isso, nós temos que fazer essa análise, nós temos que ajudar o nosso aluno. Provavelmente ele não tenha, mas nós podemos ajudar que ele faça essa interpretação, certo? Para a leitura dessa imagem, ele vai ter já alguns requisitos, porque os textos vão tratar da situação, mas a leitura da imagem em si, o aluno vai precisar de um apoio de vocês aí. Mas o que eu estou dizendo é uma sugestão, eu acho que vocês, como especialistas, também sabem
e podem acrescentar alguma coisa que eu não tenha dito aqui neste momento. Bom, pessoal, aqui nós temos a charge, o pessoal que já me conhece há mais tempo, que lembra das nossas ATPCs que a gente fazia na época de pandemia, era muito comum eu iniciar os trabalhos com uma charge. Eu acho que a charge nos dá uma série de possibilidades de trabalhar com os nossos alunos, mas uma certeza que nós podemos ter para trabalhar com a charge, ela necessita de conhecimentos prévios. Dificilmente um aluno fará uma boa leitura. Depois eu vou dar uma outra possibilidade também do uso da charge, mas para que a leitura seja consistente, eu tenho que ter conhecimento. Provavelmente, se você passar essa charge para uma turma que não tenha um conhecimento prévio do que se trata, não sabe o que seja o voto de cabresto, o coronelismo, ele não vai ter um entendimento. Pode até parecer uma questão de humor, de que botaram sapato e roupa num burro, sei lá, alguma coisa do tipo, ele vai ver esse lado cômico, mas não vai entender do que se trata. Então, para a charge, o ideal é que nós tenhamos feito um trabalho antes. Logicamente que a leitura final ela não vai ser única para todos os alunos, eles vão ter interpretações diferentes, podem se atentar a alguns pontos que nós não nos atentamos, mas sem um conhecimento prévio, sem um entendimento do que está sendo satirizado aqui, a charge passaria batido sem um efeito. Eu disse que falaria de uma outra possibilidade de uso da charge, isso eu já fiz, eu posso falar que dá certo porque eu já apliquei, é o uso da charge para checagem de conhecimentos prévios. Então, através da charge, a leitura provavelmente não será adequada, mas você consegue identificar se os alunos já têm ou não conhecimento sobre o tema. Porque se alguns alunos conseguirem interpretar a charge, você sabe que aquele assunto, de certa forma, já existe um entendimento, certo? Ou se todos conseguirem interpretar, o tema já está desenvolvido. E se ninguém conseguir interpretar as charges, significa que você vai ter até um trabalhinho maior. Mas, deixando bem claro, a charge eu acho que é um gênero de leitura muito bom de ser usado dentro da área de ciências humanas, não só dentro da área de ciências humanas, mas ela exige, para uma leitura adequada, um conhecimento prévio, certo? Pessoal, observando também aqui o material de sociologia, encontramos aqui essa imagem, né? Também uma outra forma de linguagem, um gráfico. Ainda falando de DH, o João falou um pouquinho sobre DH. Aqui é os países da OCDE e Brasil, né? Que também é uma outra forma de fazer leitura, né? Com gráficos, por exemplo. E aqui a gente poderia propor até uma reflexão, embora tenha outros países, né? Vamos pegar aqui. Por que não comparar na América do Sul o Brasil com o Chile? Quem está melhor? Quem que tem o melhor IDH? Né? Então, assim, é uma forma também de trazer a leitura, a discussão, a reflexão para a sala de aula com uma outra tipo de linguagem também. Ainda no material de sociologia, essa imagem é bem sugestiva, né? Claro que lá no material do estudante, do caderno estudante, tem uma atividade proposta, mas como o João já também antecipou, o objetivo aqui não é tratar da atividade em si, mas a questão da imagem, né, da leitura de imagens. Eu achei essa imagem bem curiosa, porque teríamos aqui condições de fazer muitas reflexões diferentes, né? Temos aí a evolução do homem, né? Se a gente entende que essa teoria da evolucionista que vem do macaco, também temos aqui uma crítica em relação ao homem com o mundo, né? O homem nasce, cresce, desenvolve e depois ele acaba tendo esse comportamento de destruição do seu próprio meio ambiente, né? Que é o planeta Terra. Então é muito sugestivo essa imagem também, e aqui que aí o material de sociologia proporciona para o nosso estudante aqui da rede nossa, dos nossos materiais. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim das nossas conversas e fica aqui uma reflexão. Não precisa ser respondida por escrito, mas
para cada um de nós, que a gente possa pensar: que leitor queremos formar? Pessoal, ainda no material do currículo paulista em filosofia, lá no caderno do aluno primeiro ano de filosofia, na página 119, eu encontrei esse vídeo que conta um pouco da filosofia africana, né? A cardiologia do pensamento. Então, assim, como que a gente poderia discutir aqui a questão do vídeo como contribuição da leitura de imagens e de pensamento? Eu assisti o vídeo, achei muito interessante, fica até como sugestão. Não vamos passar aqui agora um vídeo de 4, 5 minutos, por uma questão de tempo também, mas o vídeo também faz com que a gente remeta essa ideia de fazer leitura. Aqui no caso, por exemplo, cardiologia do pensamento, da filosofia africana, tem uma discussão, um enredo em que fala como que se desenvolve essa questão do pensamento, que passa pelo coração. Quer dizer, ao assistir o filme, o estudante também vai ter que ter essa condição de refletir, ter lá na sua subjetividade, criar figuras também para entender a linguagem, a mensagem de um vídeo. Então, o vídeo também é um recurso muito importante nessa nossa discussão aqui, que a gente propôs para a nossa formação. Pessoal, já quase finalizando aqui os nossos trabalhos, eu queria deixar aqui algumas sugestões, né? Para quem gosta de trabalhar com vídeo, como eu acabei de falar sobre vídeo, eu lembro que quando eu estava em sala de aula, e lá com o terceiro ano, apareceu lá o tema para tratar o mito de Eros e Psique. Ao pegar o material, tem aqui em mãos, né? A apostila, quem lembra desse material aqui, os professores mais antigos aí, isso aqui é uma edição de 2014 a 2017, e tinha lá o texto de Eros e Psique. Eu falei, poxa vida, tratar do mito de Eros e Psique com um texto seria muito chato, né? Então eu procurei, né, na internet, no YouTube, e achei esse mito aí de Eros e Psique, feito para os alunos de uma faculdade de artes, em que eles contam a história a partir de obras de pintores famosos, e conta de uma forma assim muito legal, muito interessante. Fica como sugestão para vocês também. E uma outra sugestão, né? Não aqui para a questão somente da imagem, da leitura de imagem, mas também como um incentivo à leitura. Eu vou deixar aqui também indicado para vocês assistirem um curta-metragem chamado Meu Amigo Nietzsche, que é uma produção nacional, e que a história ajuda a gente provocar o desejo no estudante para começar a fazer a sua leitura de forma prazerosa e com sentido. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa PPC. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, compromisso com o trabalho, e a gente entende que a educação ainda funciona por conta de vocês que estão aí na ponta. Muito obrigado por estarmos juntos nesse dia. O meu tchau para vocês também, pessoal. Obrigado aí pela paciência que assistiu até o final, e espero também que o nosso trabalho aqui tenha sido útil de alguma forma, possa contribuir com vocês aí na escola, na sala de aula, e que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Um abraço aos colegas, professores de filosofia, sociologia, história, geografia, e até uma próxima vez.